Agora é 784. Tá? Que a gente falava que existe o progresso lento, irregular, né? Mas que Deus o sujeita de tempos a tempos um abalo físico ou moral que o transforma, né? Isso aqui já foi. Não, a gente já fez também, né? Não fez? A gente já fez a nota de Kardec aqui. Vamos ver aqui, ó. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias, a gente já falou sobre isso aqui. Pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Né? Aí surgem as revoluções e tal. A gente comentou isso aqui, né? Só terminando a nota do Kardec aqui. Nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas, que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência, que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneiam a atmosfera, depois de a terem agitado violentamente. Tá? Então a pergunta de hoje, né? 784. Bastante grande é a perversidade do homem. Ponto. Não parece que, pelo menos, do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Bastante grande é a perversidade do homem. Ponto. Allan Kardec está fazendo uma afirmação aqui. Depois a pergunta. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? Vocês acham que, do ponto de vista moral, o homem está recuando ao invés de avançar? O que vocês acham? Ou não? Só está avançando? O Joel acho que não, Luísa também acho que recuando não está, a Ana Isabel também não. Caminha passos lentos, a Veridiana também acha que não, que já foi muito pior. Certo. A Val recuando não, mas caminha passos lentos. Então vamos ver aqui. Bastante grande a perversidade do homem, não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A resposta: enganas-te. Enganas-te. É a resposta aqui. Observa bem o conjunto e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Né? Então o desenvolvimento natural, o nosso aperfeiçoamento, ele vai se dando por uma espiral, né? Às vezes a gente acha que está havendo um retrocesso, mas na verdade é aquela caída da espiral para depois dar um novo salto, uma nova, para abrir de novo a espiral mais alto do que antes, né? Então a espiral é assim, a gente sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas a resultante é ascendente. Né? A resultante é ascendente. Então parece às vezes que a gente passa por determinados retrocessos, mas no fim, a resultante é ascendente, está havendo um progresso. Né? Toda melhora, por exemplo, no campo terapêutico, né? Toda melhora é uma espiral também. Né? Muitas vezes o paciente ele tem retrocessos, assim, aparentes retrocessos, né? Mas é como a gente ter que construir mais um andar num edifício que tem 2 andares, por exemplo. Você tem que voltar à base. Você tem que refazer a base se você quiser construir algo mais em cima.
né? Então nós estamos sempre tendo que voltar para reconstruir as coisas, né? Isso parece a princípio um retrocesso, mas é para fortalecer o conjunto, né? Então a gente vai voltando sempre e subindo um pouco mais. É mais ou menos como a gente desse assim, como se a gente desse 3 passos para frente e 2 para trás. O saldo é 1, mas está havendo um avanço, né? Então é mais ou menos isso, é o caminho da espiral, né? Deixa eu ver aqui. Ana Isabel, hoje a reencarnação que vivemos é a nossa melhor expressão. Exatamente, Ana. Nós nunca estivemos tão bem quanto agora, né? Mesmo que nós achemos que não estamos tão bem assim, para trás foi pior, né? Então nós estamos no nosso melhor momento. Nós nunca tivemos tanta experiência, nós nunca tivemos tantas informações e nunca fomos tão moralmente avançados. Por mais precária que seja a nossa condição, nós nunca estivemos tão bem, né? Val, sim, hoje somos melhor do que fomos ontem e amanhã seremos melhor do que somos hoje, né? Vejando, né? E não é todo mundo mal. Tudo hoje, principalmente na mídia, é para nós nos focarmos no mal, mas existe muita bondade no mundo, é verdade. Ana Isabel, a tendência é de melhorar sempre, superar-nos a cada reencarnação. Isso aí. Então, continuando, pergunta 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? O que vocês acham que é o maior obstáculo ao progresso? Qual é? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O que vocês acham? O maior obstáculo ao progresso. Qual será? Qual? A Renata. São nossas limitações morais. Ok, Ana Isabel. Nós mesmos? A Val, nós mesmos, nosso orgulho. A Nádia, orgulho e egoísmo. Veridiana, nossas inclinações ao mal. As más tendências, né? As más tendências. Certo, vamos ver aqui então a resposta, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? Pergunta 785. O orgulho e o egoísmo. Ponto, né? Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. À primeira vista, tá, pessoal? Bom dia, Cleide, um abraço. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica, né, quer dizer, multiplica a atividade daqueles vícios, orgulho, egoísmo e tal, né? Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Interessante a resposta dos espíritos, né? Quer dizer que o orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos, né? Joana de Ângeles diz que são os filhos diletos do ego. Esses que nós chamamos de defeitos seriam os filhos diletos do ego. São advindos do ego desequilibrado, né? Nós chamamos de defeitos. Seriam as subpersonalidades que a Joana de Ângeles fala, tá? Então vamos lá. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Ok. Tá? Quer dizer, o que anda mais devagar aí é o progresso moral. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios. Quer dizer, parece que o progresso intelectual mais acentua os vícios, né? O orgulho, egoísmo, vaidade e tal, né? Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Tá? Só à primeira vista. Por quê? Porque a seu turno incitam um homem a empreender pesquisas, né? Isso está no Evangelho. A riqueza, ela é fator de progresso. Por quê?
porque leva ao avanço da ciência. Né? Sem riqueza, onde estaria o conhecimento, onde estaria a riqueza, as pesquisas, o avanço da arte e tudo mais. No Evangelho, quando fala da riqueza, lá fala, né, que está provado então que a riqueza é fator de progresso. Então já tem uma coisa para a gente pensar também, que riqueza não é necessariamente ruim, tá? Quem gosta de falar mal do dinheiro já tem aí uma reflexão, né? E o desenvolvimento leva ao desenvolvimento intelectual, porque leva ao avanço da ciência, porque patrocina a ciência, né? E a ciência vai cada vez nos levar ao sentido científico de virtude. Hoje, cada vez mais, a ciência está nos levando devagarzinho ao significado científico de virtude. O que é virtude do ponto de vista da ciência? Então, a sociedade, devagarzinho, ela vai absorvendo esses conceitos novos. Que atitudes que levam à saúde, que atitudes que levam à doença, a prevenção, não é? Tudo isso a informação vai fazendo com que a gente se aprimore, né? Deixa eu ver aqui. Val, é preciso nos fazermos luz e estipar do nosso lado sombra. Verdade, é veridiano. O progresso moral é muito mais difícil, pois cabe a nós resistirmos às nossas más inclinações. Mas como você falou ontem, a riqueza nos dá liberdade, certo? No domingo, né? Exatamente. E a gente tem que aprender, nós teremos que aprender a lidar com a liberdade. Nós teremos que aprender, né, a lidar com a liberdade. Então, vai ser um avanço para nós, né? Continuando a resposta aqui. Assim é que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Olha aí, é assim que tudo se prende, tudo se encadeia, né? É isso que eu quis dizer, tudo se encadeia aqui, no mundo moral como no mundo físico. E que do próprio mal pode nascer o bem. Tá? Então, a própria situação social, nós chamamos de mal, várias coisas que são males que a gente vive hoje. O mal é o próprio remédio. Né? Porque a gente vivendo determinados males, a gente vai amadurecendo a necessidade de mudar para o bem, né? De revermos conceitos, de revermos atitudes. Porque a gente vai se cansando do mal. Né? A gente vai se cansando do mal. E isso vai forçando a que a gente busque o bem. Né? Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Tá? Então, né, curta, porém, é a duração desse estado de coisas. Gente, esse mal que a gente vive hoje é passageiro. E, na verdade, se a gente for analisar bem, bem curto é esse período que a gente está passando. Né? Parece que esses milênios aí se arrastam demoradamente, mas, na verdade, passa bem rápido. Um milênio é um dia, uma encarnação, né, é um minuto aí na eternidade. Então, nós vamos avançar, estamos avançando, né? E à medida que o homem compreender que existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura do que a dos gozos dos bens terrenos, né? Então nós vamos avançar muito. Eu estava vendo, esses dias atrás, eu estava vendo um vídeo, eu até postei lá no meu Facebook, né? Eu estava vendo aquele vídeo da Marlene Rossi Severino Nobre, né? Da Associação Médico Espírita de São Paulo e tal. E ela estava falando, não sei se vocês viram, né? Das revelações, falando que não será em 2012, né? Bom, né, Luiz, aquele vídeo, né? Não será em 2012, né? Aquele livro que ela está lançando.
de informações que o Chico Xavier teria passado para ela e para uma outra pessoa, um amigo dela, tal, que trabalharam junto com o Chico há alguns anos, né? Então ela fala, cuidado, vigilância aí. Ela fala é, que desde que o homem pisou na Lua, né? Oi, Ju, beijão. Desde que o homem pisou na Lua, houve uma reunião no sistema solar em que todos os planetas estavam representados, né? Houve uma reunião em que ficou, na verdade, os representantes dos planetas vizinhos queriam que em 2000, de fato, houvesse a grande transformação do nosso planeta, segundo as palavras do Chico Xavier. Que em 2000 acontecesse a grande transformação, ou por volta de 2000, né? E aí as autoridades do nosso planeta teriam pedido paciência, pelo menos mais 50 anos, para que se processasse o período de transição mais intensa, vamos dizer assim, né? E aí foi dado mais 50 anos, contando a partir de que o homem pisou na Lua, porque eles ficaram preocupados com a segurança dos outros planetas, dada a natureza bélica ainda da humanidade terrena, né? Nós já estamos avançando lá para Marte, nós já estamos chegando em Vênus, ou Saturno? Qual que é que a gente está chegando também? A Voyager já está lá, gravitando lá. Enfim, não me lembro agora, mas nós estamos avançando, né? Então os planetas estavam preocupados com a própria segurança do sistema, tal, né? E aí foi pedido mais 50 anos, que seria 2019, né? Que seria 2019, o final desse período, que seria o tempo limite, a data limite para nós efetivamente adentrarmos num outro momento. Aí ela fala, inclusive, que o Chico teria dito assim, que se o planeta não tiver uma grande guerra nesse período, nós veremos um avanço jamais antes observado, onde muita coisa vai mudar para melhor, em termos de doença, tal. Avanços sociais, tal. Mas se tiver alguma grande guerra, aí será um risco enorme e será um sofrimento muito grande para a humanidade, atrasando bastante aí esse período melhor, vamos dizer assim, do planeta, né? Então, vale a pena. Eu não li esse livro ainda, mas eu achei bastante interessante as palavras da dona Marlene, né? E vale a pena a gente ler, né? Não será em 2012, é o nome do livro, né? Não será em 2012. Então, acho bastante interessante. Ela é estudiosa, né? É uma das maiores estudiosas de André Luiz. Tem aquele livro muito bom que eu considero As Faces... como é que é? As Faces da Obsessão. Não me lembro exatamente o nome, mas eu acho que é As Faces da Obsessão. As diversas máscaras da obsessão, uma coisa assim. Que ela fez um estudo sobre obsessão só das obras de André Luiz. A obsessão e suas máscaras, é isso, Luiz? Ah, então. É muito bom esse livro, né? Só dos livros do André Luiz, né? Muito legal. Então, gente, essa é a fase que a gente está, né? A gente tem que tomar cuidado, andar na linha. A gente precisa andar na linha e colaborar para a paz no planeta, né? Vibrarmos pela paz no planeta, para que a gente passe por esse período e passe de fase aí mais rapidamente e de uma forma mais harmoniosa, né? Sem tanta dor, né? Mas, vamos ver, né? Tem uma nota de Kardec aqui. Tem uma nota de Kardec ainda na pergunta 785, tá?
Ele diz assim: há duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Tá? Elas não andam lado a lado. Elas não andam lado a lado. Né? O progresso intelectual vai na frente e o moral vai atrás. Tá? O moral acaba sendo decorrente do progresso intelectual. Tá? Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Tá? Então, entre os povos civilizados, o progresso intelectual, o primeiro, tem recebido no correr deste século todos os incentivos. Então, a gente tem chamado o século da ciência. Né? Dizem que esse próximo século será o século das artes. Né? Vamos ver, né? Mas este que nós terminamos teria sido o século da ciência. Né? Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Quer dizer, o moral, falta muito para que o moral chegue no nível do intelectual. Né? Ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Por isso mesmo atingiu um grau a que não chegara antes da época atual. Muito falta para que o segundo se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Quer dizer, o progresso está se dando, né? Só um cego negaria o progresso realizado. Ora, assim sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Ora, de novo a pergunta. Sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação de preferência ao moral do que com relação ao intelectual? Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanta entre o 14º século e o século XIX? Nossa senhora, agora complicou minha cabeça aqui. Agora o Allan Kardec deu um nó na minha cabeça aqui. Vou ter que fazer as contas aqui agora, peraí. Ele está perguntando assim, né? Por que será impossível que entre o século XIX e o 24º século, tá? O século XIX, por que será impossível que entre o século XIX, ok, e o 24º século, tá? Haja a esse respeito tanta diferença quanta entre o 14º século, tá? E o século XIX. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que a experiência desmente. Quer dizer, se a gente avançou do século XIV ao século XIX, por que não continuaríamos avançando do século XIX ao 24º? É isso que ele está questionando aqui. Né? Que motivos levariam para que a gente, né, não continuasse avançando? Quer dizer, a tendência é continuarmos avançando. Ah, eu lembrei o que eu ia falar. Eu lembrei o que eu ia falar. É justamente sobre isso, sobre essa tendência de avanço aí, né? Então, assim, esses dias atrás eu já tinha comentado isso, né? Mas só repetindo aqui. No livro Autodescobrimento, a gente vê a Joana de Ângeles falando. O livro Autodescobrimento foi editado em 1995. O copyright dele é de 95, tá? Então ela falava assim no livro, né? Que atualmente o conhecimento da humanidade avança, ele dobra
a cada 20 meses. Veja bem, foi editado em 95. O conhecimento da humanidade dobra a cada 20 meses, dizia ela. Então, em torno aí de 20 meses é quase 2 anos, não é? Se fosse 24 meses, era 2 anos. Então, quase 2 anos aí, o conhecimento dobra. Isso em 95. Aí ela fala assim, no limiar do terceiro milênio, né? Que nós já estamos aí, né? O conhecimento dobraria a cada 6 meses. Então, nós estamos nessa fase. O conhecimento, segundo o que ela falou, quer dizer, no modo de... É difícil a gente quantificar isso, né? É difícil a gente quantificar isso. Mas é a visão dela, é a visão dos espíritos a respeito da humanidade. Que o conhecimento está dobrando a cada 6 meses. E isso tende a avançar. Talvez daqui a algum tempo a cada 2 meses. Já pensou o que é isso, pessoal? É muita coisa, né? Vamos ver aqui. Então a gente terminou essa nota de Kardec. Aí nós vamos entrar na pergunta 786, povos degenerados. Povos degenerados, tá? Então, vamos lá, pergunta 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? Né? Onde, neste caso, o progresso? Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde, neste caso, o progresso? E aí, pessoal? Depois de uma guerra, depois de invasões lá, tal, caiu-se num período obscuro de barbaria, de fome, né? E aí? Onde é que está nesse caso o progresso? Está existindo progresso? Não está? Ficou parado? E aí? A florzinha deve ser os passos para trás, né? Os 2 passos para trás, né, florzinha? Deve estar, embora não pareça, né? Aval, estacionado. Vamos ver aqui a resposta, então. Olha que interessante a resposta, hein? Olha que interessante, ó. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la. Eu que estava falando de edifício lá de reconstrução, olha aqui, ó. Quando tua casa ameaça ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida, mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Olha aí que interessante, né? É bem essa ideia mesmo de reforma, né? E as coisas, aí que a gente vê a lei de destruição agindo também. As coisas precisam ser destruídas para serem renovadas. É a lei da vida. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Nada se cria por nós, né? Foi criado por Deus. Nós transformamos aquilo que Deus criou, né? Nada se perde dessa substância divina, né? Tudo se transforma. Mas, enquanto a casa está em reforma, a gente tem a impressão que está tudo em ruína, está tudo acabado. Mas é o período de reconstrução. Provavelmente para surgir mais forte do que antes, né? A Veridiana, o Oriente Médio vive nessa situação complicada de constantes conflitos, né? É, verdade. E faz tempo, né? Só que provavelmente eles estão trabalhando, tentando
eliminar, né, comportamentos, mentalidade, né, sentimentos guardados há séculos, né, há milênios naquela região. O inconsciente coletivo está tentando trabalhar ainda essa região, tentando dissolver o mal cristalizado durante muito tempo, né? O tempo que a gente cristalizou conceitos equivocados, atitudes bélicas e tal, é o tempo que nós vamos levar para descristalizar, para dissolver essas cristalizações mentais, né? Então ali aquela região é uma região onde a gente pode ver, por exemplo, ali pelo Irã, né? O Irã, antiga Pérsia, né? Imagina, gente, aquela região toda. Imagina de batalhas que já existiram ali, não é? A Babilônia, a Síria, não é? A Pérsia. Nossa Senhora, aquilo ali é um caldeirão de vibrações, o inconsciente coletivo, a psicosfera registrada ali é de milênios e milênios e milênios de guerras, não é? Não é de uma hora para outra que se desfaz esse ambiente que foi impregnado, não é? Dessa belicosidade tão grande, né? De conquistas, de derrotas, né? Tá? É um processo de limpeza, né? Assim como o Lísias, no livro Nosso Lar, fala que a Segunda Guerra, ele fala assim, olha, durante muitos séculos, a Europa se nutriu de vaidade, egoísmo, e agora a Segunda Guerra Mundial, né? Agora a guerra tem essa função de expelir os venenosos alimentos que ela ingeriu durante séculos. Então vem essas guerras para nos fazer expelir esses venenos que nós havíamos. É como se fosse a gente come uma coisa que fez mal e aí a gente tem que vomitar tudo isso. Desculpa usar esse termo, pessoal, mas é a expressão que o Lísias propriamente ele... Você entendeu? A gente se alimenta de coisas negativas durante muito tempo, e aí começa a fazer mal, dá um revertério. Dá um revertério lá dentro da gente, e a gente só se sente bem depois que põe tudo para fora. Então a guerra seria eliminar esses venenos que a gente ingeriu durante tanto tempo, né, Ju? Dá uma dor de barriga, né, Maria? Ai, ai, a Renata, as civilizações iniciaram no Oriente Médio, então não seria esperando que eles apresentassem um grau mais avançado de evolução? Renata, pois é, até seria de esperar, né? É verdade, seria de esperar, né? Sendo ali um dos berços, né? Seria ali o Monte Tabu, o Ararat ali, seria o começo, né, de muita coisa que a civilização viveu, né? Só que tudo depende também, né, Renata, daquilo que ficou marcado, que ficou cristalizado em tanto tempo, né? Na verdade, muitos dos povos que já viveram ali já reencarnaram em outros lugares, né? Na verdade, muitos dos povos que já viveram na Babilônia, na Síria, na Pérsia, né, ali na Palestina, já mudaram, já migraram. Até nós, por exemplo, já devemos ter vivido ali, né? Então, mas o ambiente ali deve estar muito impregnado ainda, né, de vibrações contraditórias, né, de vibrações conflituosas. E deve ter muitos espíritos ali de uma condição mais afinizada com esse ambiente, né? Não quer dizer que todo mundo é ruim, mas muitos espíritos de uma natureza ainda mais atrasada, mais bélica, devem se sentir sintonizados com aquele ambiente. Talvez nós não nos sintonizemos mais, talvez.
né? Então vamos nascer no Brasil, em outros ambientes, tal. Por exemplo, muitos de nós não temos condição de viver na Europa. Muitos de nós não temos condição de viver na Europa. Nós tivemos que ser deslocados da Europa, por exemplo, para a América. Por quê? Porque não havia ambiente para nós na Europa. Muitos de nós, difícil dizer para um, para outro, mas por quê? Porque a permanência no ambiente europeu, para nós, para muitos de nós, significa lembrarmos do nosso passado na Europa, com mais dificuldade de avançar. Entendeu? Com mais dificuldade de avançar. Porque a gente reencontraria pessoas, reencontraria lugares que nos fazem lembrar, né? A Isabela mora na Itália, a Ju também, né, Ju? Talvez até vivam bem, talvez, mas não é para qualquer um. Por exemplo, no livro Nosso Lar, não sei se é no Nosso Lar ou nos Mensageiros, que tem a informação de que pelo menos 50% dos combatentes da Segunda Guerra Mundial na Europa foram deslocados para as Américas. Porque eles tiveram que ser retirados do ambiente da Europa. Porque eles iriam pesar na psicosfera da Europa. Não teriam condição de permanecer. Iria ser um caos na Europa se eles permanecessem na Europa. Por isso que a gente vai, né? Só que a gente vai saindo de um lugar para outro, tentando recomeçar, né? Só que as vibrações, elas permanecem ali, a psicosfera, né? Exigindo serem trabalhadas ao longo do tempo, né? Assim no Oriente Médio, assim na Europa, né? Então, são coisas para a gente refletir, né? Tem pessoas que... Eu já conversei com várias pessoas que saíram do Brasil, foram para a Europa. Foi um choque tão grande, foi uma mudança tão grande, provavelmente uma mudança espiritual, de vibração, que a pessoa se desequilibrou completamente. Entendeu? Por quê? Porque entra em contato com o próprio passado dela. Né? Se ela não está preparada para lidar com o passado, então pode ser bastante complicado. Né? Ana Isabel, é muito interessante isso ali. Nasci na Europa, mas sinto-me que cá, libertou qualquer coisa. Acordei a pensar nisso. Aqui no Brasil você sentiu diferente, né? Embora você tenha nascido na Europa, né? Ju, sabe que o que você está dizendo eu já observei pelas pessoas que moram aqui? Umas vivem razoavelmente bem, apesar da saudade e do sofrimento estar distante. E tem outras que vieram porque quiseram, mas têm verdadeira aversão ali. Pois é, Ju. Pois é. Às vezes até por nós termos coisas no nosso inconsciente, até que precisam ser trabalhadas, muitas vezes a gente até vai parar aí mesmo. A gente vai parar aí na Itália, Alemanha, França, Inglaterra, porque alguma coisa nos chama para nós resolvermos. Pode acontecer, né? E às vezes é com muito sofrimento até. Né? Outros não. Outros até porque não têm um passado tão complicado nessa região, acaba voltando aí para a Europa sem maior problema, sem maior dificuldade. Depende do que a gente andou aprontando, né? Uma coisa é certa, a cada um segundo as suas obras. Então a gente vai ter que lidar com aquilo que a gente fez. Né? A gente sempre vai encontrar com o resultado das nossas obras, sempre. Né? Tá? A Luísa, eu já estive por lá, mas entrei em depressão, que voltei correndo. A Luísa. Então é por aí, né, Luísa? Então não é só a questão de estar sozinho, longe dos familiares, ou o ambiente cultural diferente, não é apenas isso. Existe um processo espiritual também por detrás dessa questão, né? Que a gente precisa analisar também, né? Deixa eu ver aqui.
Agora, no final de tudo, né, pessoal, nós estamos avançando. A humanidade, o planeta está avançando, né? É aquela oscilação que a gente falava, que ele sobe e desce, mas a resultante é ascendente, é positiva, tá? Só que tem áreas e tem momentos que parece que nós estamos retrocedendo, mas na verdade nós estamos avançando, tá? Isso é aparente, né? Deixa eu ver aqui. Continuando a resposta da 786, tá? Os espíritos dizem assim: compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como era antes. Então, um pobre diabo, como era antes, um pobre diabo, assim, não está falando de diabo, está falando assim, um pobre coitado, como era antes, né? E como a gente era, morava num casebre, a gente era um pobre coitado, é isso que está querendo dizer aqui o Livro dos Espíritos, né? Então, um pobre diabo, como era antes, você, né? Vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente. Quer dizer, você deixou o casebre e foi para uma casa melhor, aí vem um pobre coitado lá e olha o seu casebre que ficou vazio e fica muito contente. Oh, achei uma casinha boa para mim, né? E vai tomar conta da sua casinha lá, né? Fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que os constituíam ao tempo do seu esplendor. Olha, é o que a gente estava falando, né, pessoal? Então, hoje os que habitam o Egito, por exemplo, não tem nada a ver com aquele povo que habitou no tempo do esplendor do Egito. Né? Não tem nada a ver. Né? Aquele povo lá, inclusive diz o Emmanuel, que eram os mais adiantados dos que vieram de Capela, né? Eram os mais adiantados moralmente, né? E em sua maioria voltaram já para o seu planeta de origem. Apenas uma parte dos egípcios resolveram ficar, né? Uma parte desses seres que eram os mais avançados, né, que vieram de fora, resolveram ficar gratos ao planeta para ajudar na evolução do planeta. Mas não são os que estão lá no Egito, né? Não é aquele povo que está lá no Egito hoje. Né? A situação lá está muito diferente daquela época, daquelas grandes construções da pirâmide e tal, né? Daquele conhecimento maravilhoso. Eu estava lendo esses dias atrás aquele livro da minha mãe lá, o Asas da Libertação. Asas de Libertação? Acho que é isso, né? Que ela fala do Jerônimo Mendonça, né? Vocês conhecem o Jerônimo Mendonça, né? O Jerônimo que espírita, né? Que ficava deitado naquela cama o tempo todo, tal, cego, né? Só tinha a fala, né? Ele teria sido Cambises. Ele teria sido Cambises, né? Que foi o rei da Pérsia durante um certo período, um curto período, né? Ele teria sido Cambises e era filho de Ciro, né? E ele dominou o Egito, ele invadiu o Egito. Então foi faraó, foi um dos faraós do Egito. Só que acabou morrendo, acabou perdendo o trono rapidamente. Era um rei muito ruim, foi um faraó muito ruim, né? Então esse livro da minha mãe, o Asas da Libertação, né? Ele fala, o Jerônimo Mendonça fala da vida dele como Cambises. É muito interessante, eu li esses dias atrás. Então fala de quando ele conquistou o Egito, tal, e fala da suntuosidade, que em nenhum outro lugar ele havia visto tamanha suntuosidade, tamanha grandeza como havia no Egito. Nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia do que foi o Egito, de verdade, do luxo, da grandiosidade, né?
Mas era o povo mais avançado moralmente, né? Era o povo mais avançado dos que vieram de fora, né? A florzinha, todos morremos, né, Aline? É, fisicamente sim, né, Flor? A Veridiana, não se vê grandes conhecimentos surgirem nesta região mais, né? É, verdade. Então vamos ver aqui. Os de então, né? Assim, pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que os constituíam ao templo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também a seu turno terão um dia de deixar. Assim no Oriente Médio também, né? A grandeza de todos os povos que já habitaram aquela região, hoje não são mais aqueles povos exatamente, né? Talvez povos menos atrasados, né, acabaram habitando naquela região e afinizados com as vibrações do local, né? Muito bem. Nós já estamos quase 9 horas, né, pessoal? Acho que a gente podia dar uma paradinha aqui, né? A próxima pergunta é 787. 787, tá? Aí a gente vai continuar analisando aí os povos degenerados, né? Nádia, é fantástica essa série aí, As Margens do Eufrates, é muito legal, muito legal. O espírito Joséfo, né? Que eu acho, tudo leva a crer que esse Joséfo aí seja aquele historiador judeu chamado Joséfo. É judeu ou era romano? Eu não lembro. Teve um historiador que era o Joséfo, que foi um dos que contribuiu muito na história. Tá? É judeu, né? Tudo leva a crer, eu acho, que pelo conteúdo histórico dessa coleção aí, As Margens do Eufrates, da Dolores Bacelar, né? Essa coleção aí, eu acho que o espírito que ditou a ela era o historiador Joséfo, eu acho. Porque é incrível, né? O número de informações que ele dá do ponto de vista histórico, né? Fala sobre a Assíria, Babilônia, né? O povo judeu, fala muita coisa legal. Dá informações assim detalhadas de muita coisa importante. O primeiro livro justamente chama As Margens do Eufrates. Muito bonitinho o livro, viu? E fala do período, esse As Margens do Eufrates seria o livro mais antigo da história dentro do Espiritismo. Entenda o que eu quero dizer. Esse livro, ele seria o que fala do período mais alvorecer da espiritualidade, né? Alvorecer da espiritualidade. O primeiro livro, né, Nádia, é isso? É isso, né? O primeiro. Ah, tá, é verdade. Esse livro seria o que fala do período mais recuado que nós temos notícia até hoje. Seria anterior ao dilúvio, ao que nós chamaríamos como sendo o fenômeno lá do dilúvio, né? Que nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas não foi exatamente do jeito que foi falado na Bíblia, mas esse livro ele trata desse período anterior ao que teria sido o dilúvio, né? Muito legal. A Maria, ele fala de Jesus também, né, Ali? Olha, nesses livros aí, eu não me lembro, Maria, não me lembro exatamente agora, tá? Não me lembro se faz referências a Jesus assim. Deve fazer sim, eu não estou me lembrando agora. Tá? Não estou me lembrando agora, não. Mas vale a pena vocês darem uma olhadinha, viu? Muito bom.
Pessoal, então tenham um ótimo feriado, obrigado pela presença de todos, tá? Nesse dia aí de descanso, todos saíram das suas caminhas, quentinhas ou fresquinhas, para estudar com a gente. Um grande abraço, muito obrigado por tudo, viu? Até, até amanhã com o estudo aqui da Ju, né? Quarta-feira. E na quinta-feira a gente está de volta com Vereda Familiar, tá?